Irmãos, eu pedi que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40, no versículo 28 em diante. Isaías capítulo 40, versículo 28. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga socorro. Misericórdia. Todos acharam, amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, neste momento nós nos colocamos na Tua presença. Eu venho pedir, meu Deus, o Teu mover maravilhoso neste lugar e em nossas vidas. Fala conosco, meu Deus, nessa noite, para a glória do Teu nome, pois Tu és santo e poderoso. Eu peço, meu Deus, por cada vida que está aqui nesse momento, venha abençoá-la, meu Deus, para que ela volte para casa levando de Ti, Senhor. Eu te peço nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por gentileza, irmãos. Irmãos, eu quero agradecer muito aqui ao pastor Ismael, a irmã Maria do Carmo e todos os irmãos da igreja pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Amém, irmãos? Eu quero agradecer aqui, irmão, por gentileza. Obrigado. Eu quero agradecer principalmente a Deus por ter livrado, guardado nossas vidas no caminho, guardado o carro na viagem, né? Porque se Deus não nos livrar, ninguém pode livrar. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz assim que Deus guarda a entrada e a saída. Então, nós entramos, saímos de casa e qualquer lugar que nós venhamos a entrar ou sair, temos que esperar na guarda de Deus. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha, irmãos, já vou avisar uma coisa. É pelo amém que eu sei que se você está ouvindo ou não. Às vezes você pode estar olhando para mim, mas a sua mente está longe. Não é, pastor? Isso aí pode acontecer. Às vezes você está olhando para o pastor, mas a mente está longe, está preocupado com as coisas que vão acontecer, com o feijão que está no fogo, outras coisas lá, então não está preocupado aqui nesse momento. Eu quero que você preste muita atenção naquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Pergunta para o irmão assim: você está ouvindo, irmão? Está ouvindo, irmão? O que o irmão responder, irmão? Está ouvindo, irmão? Está ou não está? Amém, graças a Deus. Versículo 28 diz assim a palavra de Deus, irmãos. Isaías disse, usado por Deus, Isaías, o profeta messiânico, o profeta que havia falado coisas maravilhosas acerca de Jesus, havia falado acerca da vinda do Senhor Jesus, e lá em Isaías 53, a Bíblia fala sobre a maravilha, as coisas que o Senhor Jesus faria, como no capítulo 54, falando acerca da igreja também, e para que a igreja tomasse posse de todas as bênçãos. Isaías, ele tinha uma incumbência maravilhosa. Amém, irmãos? Amém. Isaías, quando ele foi chamado ao ministério, a Bíblia diz que Isaías não dava crédito nem nele mesmo. Aí Deus fez uma pergunta, que ele faz essa noite: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías deu uma resposta muito boa. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí Deus falou com ele: vai a esse povo e fala assim, assim por diante. Nós aprendemos com isso, irmãos, que tudo depende de uma posição, um posicionamento de nós mesmos em relação ao reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. É verdade ou não é? Amém. Tudo depende de nós. Deus pode fazer, Deus faz coisas maravilhosas.
Deus pode abrir o mar vermelho? Lógico que pode abrir, mas Deus disse para Moisés, toca nas águas, Moisés. Amém, irmãos? Amém. Deus disse para o povo, olha, o maná vai cair, vai alimentar vocês, mas Deus disse, vai e busca lá no campo o maná que vai cair, não vai cair no arraial. O importante é ter um posicionamento. Cada um que está aqui nessa noite, Deus quer que você tome um posicionamento em relação ao reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Estou ouvindo, pastor Paciente. Diga, estou ouvindo, pastor. Faça com as duas mãos. Estou ouvindo, pastor. Acerta o irmão que está do lado. Amém, irmãos? Amém. Aí já vou avisar, se o irmão estiver dormindo, dá um beliscão no irmão assim, ó. E depois fala, Jesus te ama. Se ele fosse brigar, já não vai mais, que vai falar, Jesus te ama. Diz o profeta Isaías aqui, versículo 28. Acompanha na sua Bíblia, irmãos. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Amém, irmãos? Amém. Isaías está falando que Deus não se cansa. A palavra de Deus diz assim, que o Salmo 121, Davi falou, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Geralmente, o ser humano, ele acha que o socorro vem de coisas grandes, coisas umas montanhas, ou político, ou médico, ou alguém de destaque. Ele acha que o seu socorro vai vir de alguém que tem um renome. Aí Davi mesmo se corrigiu e falou assim, não, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, glória a Deus. Ele falou assim, não tosquenejará aquele que te guarda, não dormirá o guarda de Israel. O que é tosquenejar? Quem vem cansado do serviço e pega o ônibus, sabe o que é tosquenejar. Dá aquela piscada, aquela cochilada. Uma vez eu trabalhava no centro de São Paulo, e uma vez eu dormi em pé, e eu pensei assim, quando eu acordei, eu falei assim, eu estava dormindo? Não é possível, dormir em pé? Ônibus lotado, e eu segurando assim naquele ferro. E eu falei assim, dormir em pé, e aí o cansaço faz isso. Amém, irmãos? Amém. Quem está ouvindo, diga, estou ouvindo, pastor? O cansaço faz isso. A Bíblia diz assim, ó, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Amém, irmãos? Amém. Deus não pisca, não cochila e não dorme. Se Deus cochilasse, a nossa vida estaria perdida, porque o diabo arrasaria a vida do ser humano. Se Deus piscasse, o mundo não existiria mais, mas Deus guarda a vida. E como disse um pastor, a razão de o mundo ainda existir, Deus não tem destruído, porque a igreja ainda existe. Você está aqui nessa noite. Aleluia! Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Isaías falou assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Nós não podemos entender o pensamento de Deus. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Isaías diz em Isaías capítulo 55, ele fala bem assim, a partir do versículo 6. Quem sabe o que está escrito, diga amém, irmãos. Isaías 55, 6. Sem colar, né, irmão? A palavra de Deus diz, vai, pode colar, irmão. Isaías 55, 6. O que está escrito, irmão? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Isaías falou assim, ó, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Que grande é, misericordioso é para perdoar. Depois a Bíblia diz assim, quem está ouvindo, diga amém, irmãos. Amém. A Bíblia diz assim, olha, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Porque como a chuva cai na terra e cumpre para aquilo que foi designada, assim a minha palavra não voltará vazia, aleluias. Mas ela voltará cumprindo para aquilo que eu a designei. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Deus falou assim que os pensamentos dele são maiores. O que Deus tem para a sua vida, meu irmão, minha irmã, é maior do que você mesmo pensa para você. O plano, o projeto que Deus tem para você, a bênção que Ele tem para você é muito maior. Às vezes nós pregamos na igreja e eu falo assim, irmãos, o que diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10?
Trazei todos os dízimos na casa dos tesouros, para que haja mantimento na minha casa. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, e derramar sobre vós uma bênção, que dela vos advenha a maior abastança. A Bíblia diz que uma bênção de Deus vai vir a maior abastança. Uma bênção que daquela bênção vai vir muita coisa. Amém, irmãos? Amém. Uma bênção. Deus tem pensamentos muito grandes para nós. O ser humano, às vezes nós pensamos assim: tem o crente galinha e o crente águia, irmãos. Quem já ouviu falar? Quem falou é verdade? O crente galinha, ele fica o quê? Ciscando e olhando para baixo. E não sai daquilo. O crente águia, ele olha para cima. Por quê? Porque a águia olha para cima. E aí ela faz o ninho aonde? Lá no chão, lá no baixo. Amém, irmãos? Amém nada, irmão. Ela faz no alto, na montanha. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. A águia faz o ninho nas alturas, porque a visão dela é alta. E a Bíblia nos compara com águias. Amém, irmãos? É verdade ou não é? Olha o texto que está escrito aqui, olha, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Deus olha para nós e vê o potencial. Mesmo que nós não vejamos em nós mesmos o potencial, mas Deus, Ele vê. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. A Bíblia, olha, Pedro chegou para Jesus e falou bem assim, irmãos. Pedro falou assim: ah, Senhor, olha, eu sou um homem ruim, eu sou pecador. Jesus falou assim: eu vou fazer de você, Pedro, pescador de homens. Você vai ver que coisa que eu vou fazer da sua vida. Isaías falou assim: olha, eu não tenho como, eu sou um homem pecador, vivo no meio de pecadores, pessoas impuros lábios. E o que eu vou fazer? Um anjo veio com uma tenaz, pegou ali uma brasa do altar de Deus, tocou a boca de Isaías e falou assim: ó, seu pecado está purificado, você vai ser um grande homem de Deus, aleluia. Jeremias era um profeta chorão, chorava: eu não consigo, eu não posso, aleluias. Deus falou para Jeremias: Jeremias, como você pode dizer o que você vai falar? Por acaso aquele que fez a boca, ele não sabe disso? E quem fez o ouvido, por acaso não ouvirá? Eu vou colocar as palavras na sua boca, Jeremias, aleluia. Amém, irmãos? Amém. E Moisés era gago. Falou: não, Senhor, eu não posso, eu não consigo. Deus tirou Moisés do Egito. Ele havia estudado, fez ali muitos cursos. Depois foi para o deserto fazer pós-graduação com Deus. E ali apacentou rebanho, aprender a cuidar de pessoas. O rebanho do sogro dele, Jetro. E cuidou 40 anos. Quando Moisés tinha mais de 80 anos, Deus falou com ele, chamou para o ministério. Moisés conduziu o povo ao deserto, levou para Canaã 40 anos. O homem sabia de tudo no Egito, mas não sabia tomar conta da pessoa. Deus ensinou Moisés no deserto. Porque Deus tem grandes coisas para você e Ele te ensina nessa noite. Dê uma palavra para Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor, glória a Deus. Versículo 29, acompanha na Bíblia, diz assim, olha: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, 2 vezes 2 é quanto? Tem certeza, irmão? Opa, coloquei uma dúvida. É 4, amém, irmãos? 4 vezes 4. 16, amém, irmãos? Aqui diz a Bíblia assim: dá vigor ao cansado e multiplica. Tem como multiplicar uma coisa que não existe, irmãos? Não tem. 0 vezes 0 é quanto, irmãos? 0. Não é verdade, irmãos? Aqui diz a palavra assim: por que o posicionamento nosso é tão importante? A Bíblia diz que tudo que é colocado para Deus, Deus multiplica. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Tem até aquela que o cachorro entra na igreja, né? Oh, Jesus. Olha para o pastor aqui, irmãos. Quem está vendo o pastor, diga amém, irmãos. Amém. Cor que é a gravata do pastor, irmãos? Isso, não está vendo bem, irmãos. Olha aqui para o pastor, irmãos. A Bíblia diz que Jesus estava lá e havia uma grande multidão. Quem está ouvindo, diga amém, irmãos. Amém. Havia uma grande o quê, irmãos? Multidão. Aí um dos discípulos disse para Jesus: Senhor, despede essa multidão, porque eles estão com fome, vem atrás de nós, o que nós vamos fazer? Jesus fez um desafio para o discípulo, falou bem assim: dá vocês mesmos o que de comer para eles. Não, Senhor, mas 300 dinheiro não eram bastante para poder dar para essa multidão. Jesus fez uma pergunta: o que tens então? Aí o discípulo veio e falou assim: ó, não temos nada mais
do que 5 pães e 2 peixes. Jesus falou uma palavra profética, falou assim: basta. Amém, irmãos? Amém. Porque tudo pode ser pouco, mas está na mão de Deus, Deus multiplica. Aleluia, glória a Deus. E ao nome de Jesus, irmão. Às vezes nós vemos crentes chegando na presença de Deus e dizendo assim: eu sou miserável, eu não tenho nada, sou um coitado. E Deus sabe que ele tem um potencial ali para ser multiplicado, para Deus fazer grandes coisas na vida dele. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Deus tem para fazer na sua vida. Chegaram para Jesus e falaram: Jesus multiplicou os pães e os peixes e partiu e deu para os discípulos. Quem está ouvindo, diga amém, irmãos. Amém. Mas preste muita atenção no que o pastor está falando. Você sabe por quê? Na hora da palavra, preste atenção. Na hora da palavra é uma luta espiritual. A Bíblia diz na parábola do semeador que a palavra que cai na beira do caminho vem, o diabo e arrebata. É verdade ou não é, irmãos? Às vezes está sendo pregada uma coisa e qualquer barulhinho antes de eu falar aconteceu. Qualquer barulho pode tirar sua atenção. O cachorro entrou na igreja, você pode perder uma palavra que aquilo ia fazer uma diferença na sua vida. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que Jesus cortou os pães, deu para os discípulos iam alimentando a multidão. E os discípulos alimentavam, o pão acabava, eles vinham até Jesus, acabando o trabalho, chegava lá, tinha mais. Pegava e levava para alimentar as pessoas. Quando eles voltaram, tinha mais pão, multiplicou. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus alimentou uma grande multidão, mais ou menos 25.000 pessoas talvez. Amém, irmãos? Amém. Deus ele pode multiplicar, mas tem que saber o que está sendo apresentado na mão de Deus. Eliseu veio uma viúva e falou assim com Eliseu: olha, os meus filhos estão ali praticamente entregues para ser escravos, eu estou com uma dívida e não tenho como pagar, me socorre. Eliseu perguntou para ela: o que você tem em casa? Ela falou: eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. Ele falou: basta, vai, empresta as vasilhas dos seus vizinhos e você coloca lá e vai encher as vasilhas e vai multiplicar o azeite e viva com o resto. A Bíblia diz que Eliseu, que a viúva foi, emprestou as vasilhas e trazia as vasilhas e ia enchendo, ia enchendo. Depois ela perguntou para um filho assim: acabou as vasilhas? Ele disse: acabou. Aí o azeite cessou. Eu aprendo uma coisa: quando acaba o posicionamento do crente, acaba a unção também. Enquanto ele está trabalhando na obra, Deus vai colocando azeite na vida dele e vai enchendo a vida dele. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Versículo 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus multiplica as forças. Você tem um pouquinho lá, mas você confia em Deus. Essa confiança em Deus não será frustrada. Deus vai multiplicar suas forças e você vai levantar do buraco, do problema que você está, em nome de Jesus. Porque Deus está agindo na sua vida. Amém, irmãos? Essa palavra é de Jesus, irmãos, bem forte. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, tem um texto, a Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 2, a Bíblia diz bem assim, eu acho incrível essa passagem, como a Bíblia inteira. A Bíblia diz bem assim, irmãos, que a casa estava cheia onde Jesus estava, e de repente veio um homem paralítico, conduzido por 5 pessoas. Amém, irmãos? Amém. Parece que eu estou vendo a cena nesse momento. E eles chegaram e foram tentar entrar, não conseguiram. O presbítero fala assim, olha para lá e fala assim: não dá para entrar não. Olha para fora, presbítero. E fala: não dá para entrar. Está cheio. Não tem nenhum lugar aqui. Imagine isso daí lá na ocasião. Amém, irmãos? Amém. Jesus estava no meio da casa e aquela multidão, e os homens queriam entrar, não tinha como. E o paralítico, aqueles homens, eles tiveram uma atitude de ousadia. Amém, irmãos? Fala para o irmão: atitude, irmão. Ousadia. Porque a ousadia, irmãos, ela significa fé. Amém, irmãos? É verdade ou não é, irmãos? Quem tem a fé aqui do tamanho de um grão de abacate? Esse de mostarda vai fazer um monte? Transportar, imagine o tamanho do
caroço do abacate. Amém, irmãos? Amém. Jesus, olha, deixa eu abrir um parênteses para falar uma coisa. Preste atenção, irmãos. Os discípulos falaram assim para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus falou assim: se vós tivesseis fé